Sabe quando a gente olha para a nota da redação do Enem e pensa, por que não sai disso? Muitas vezes a resposta está na competência 3. Hoje a gente vai abrir essa caixa preta e entender direitinho o caminho para sair de uma nota básica e chegar nos sonhados 200 pontos. Vamos descobrir o que os corretores realmente esperam de um texto. E essa é a pergunta de $1 milhão, não é? O que afinal faz um texto ser bom e o outro ser excelente? Dominar essas técnicas é o que diferencia uma redação de elite, um conhecimento que na FAPEP, por exemplo, é considerado fundamental. Olha, o segredo não está em usar palavras difíceis ou um repertório super mirabolante. Está na arquitetura das ideias. É exatamente essa estrutura que a gente vai desmontar aqui, peça por peça. Certo. Para começar, vamos direto na base. A competência 3 é como se fosse um prédio que se apoia em 2 pilares. Se um deles estiver meio bambo, a estrutura toda corre o risco de cair. Entender como esses 2 pilares funcionam juntos é o primeiro passo e o mais importante para construir uma argumentação que para em pé. De um lado, a gente tem o tal do projeto de texto. Pensa nele como a planta baixa da redação, o esqueleto que organiza tudo e define onde cada ideia vai entrar. Do outro lado, tem a progressão textual. Essas já são os músculos, o que faz o esqueleto se mexer. É o jeito como as ideias se conectam e crescem, mostrando que tem um raciocínio ali por trás, sabe? Agora, presta muita atenção nessa regra, que é uma regra de ouro da correção. E ela é bem direta. Mesmo que a redação tenha partes ótimas, dignas de uma nota alta, se tiver uma falha grave daquelas do nível 2, por exemplo, é essa falha que vai mandar na nota final. Ela puxa tudo para baixo. Por isso que consistência é a palavra-chave aqui. Ok, vamos começar a nossa escalada pelo acampamento base. Entender por que uma redação fica presa lá nos 40 ou 80 pontos não é para ficar apontando o erro, mas sim para construir um alicerce forte. A ideia é olhar para essas armadilhas para a gente nunca mais cair nelas. Olha só o que essa tabela mostra para gente. Lá embaixo, no nível 1, é o caos total. Um monte de informação jogada, sem muita conexão, mas a armadilha mais comum mesmo está na segunda linha, no nível 2. É quando o texto parece que tem argumento, mas na verdade ele fica patinando na mesma ideia, sabe? Não sai do lugar. É o que a gente chama de desenvolvimento circular. Mas o que é esse tal de desenvolvimento circular? Imagina o seguinte, é como se alguém começasse a contar uma história, mas ficasse repetindo o início várias vezes, só que com palavras diferentes, sem nunca chegar no meio ou no fim da história. Ou então pulasse de um assunto para o outro, sem mais nem menos. É isso. O texto anda em círculos e o raciocínio não avança. E aí, para a banca corretora, o diagnóstico é duro. O texto é classificado como sem desenvolvimento. É como se a argumentação nem tivesse saído da linha de partida. Por isso, não adianta ter uma introdução super bem escrita. A nota vai ficar travada ali nos 80 pontos. Bom, agora a gente chega no patamar onde muita gente boa fica presa. A barreira dos 120 pontos. Sair daqui e pular para os 160 é o verdadeiro pulo do gato. E a chave para isso está em entender uma diferença que parece pequena, mas é gigante. A diferença entre ter algumas e poucas falhas no texto. Aqui, o nosso grande vilão tem nome: lacuna argumentativa. Sabe quando a gente afirma uma coisa que, na nossa cabeça, parece super óbvia, mas esquece de explicar o como ou o porquê daquilo? Pois é, isso deixa um buraco no raciocínio. E o pior é que isso obriga o corretor a tentar adivinhar o que a gente quis dizer, e isso é um risco danado. Esse exemplo, tirado do próprio material dos corretores, é perfeito. O texto diz que o governo é inexpressivo. Ok, mas por quê? Que políticas públicas não funcionaram? Como assim elas não são efetivadas? Tá vendo? A falta dessas respostas cria um vazio. É a tal da lacuna que impede a nota de subir. E é aqui que está o segredo para sair do 120, um texto com algumas lacunas. Geralmente tem um parágrafo inteiro que está meio frágil, meio solto. Já um texto de 160, com poucas lacunas, tem a maior parte dos argumentos bem explicadinha, talvez com uma frase ou outra que poderia ser mais clara. A diferença está no tamanho do problema, sabe? E agora a gente chegou no topo da montanha. O que faz uma redação não ser só boa, mas ser excelente? Ser nota máxima. O segredo está numa coisinha que a banca chama de projeto de texto estratégico. Vamos entender o que raios isso significa na prática? Olha que interessante. A diferença entre 160 e 200 não está mais só em explicar os argumentos, está na perfeição do plano geral. Pensa assim, um texto de 160 é um carrão.
funciona super bem, mas tem os arranhões aqui e ali. Já o texto de 200, esse tem um projeto estratégico sem nenhuma falha que atrapalhe a organização das ideias. Então, vamos ver como é a anatomia desse projeto estratégico. Ele tem uma lógica que é seguida do comecinho ao fim. Os argumentos não são só jogados no papel, eles são interpretados. O texto mostra um pensamento crítico, ligando causa e consequência. Mas o ponto mais importante é o último. Tudo isso faz com que o texto seja autossuficiente. E essa ideia de autossuficiência é o nosso objetivo final. Um texto autossuficiente é aquele que não precisa de ajuda para ser entendido. Ele se explica sozinho, não deixa nenhuma ponta solta e o corretor não precisa ficar se perguntando: tá, mas o que quiseram dizer com isso? O raciocínio é tão claro que a leitura flui sem esforço nenhum. E uma notícia para tranquilizar todo mundo: não precisa ser uma obra de arte perfeita e sem nenhum defeito. O próprio manual da correção diz que se admitem deslizes pontuais. Ou seja, aquelas falhas bem pequenininhas que não atrapalham o texto como um todo são perdoadas. Isso torna a nota máxima um objetivo bem mais realista, né? Certo, depois dessa análise toda, vamos para o que realmente importa: como colocar isso em prática. Para fechar, aqui vai um roteiro com 4 passos bem diretos para buscar a excelência na competência 3. Então, como a gente faz isso? Primeiro, é preciso ser o próprio detetive da redação, caçar as lacunas. Onde é que o raciocínio está falhando? Segundo, para cada afirmação feita, a gente tem que virar um porquê ambulante, explicar o como e o porquê de tudo. Terceiro, dar um passo para trás e olhar o todo, a organização geral. E por último, o teste de fogo. Garantir que o texto seja autossuficiente. Se outra pessoa ler e não precisar fazer nenhuma pergunta, a missão foi cumprida. E para terminar, fica essa reflexão. Um texto, nota máxima, conversa com o leitor. Ele pega na mão e guia o raciocínio. Já um texto com lacunas, bota o leitor para trabalhar, para ficar decifrando as ideias. No fim das contas, a pergunta é essa: que tipo de experiência a redação vai proporcionar para o corretor? A resposta é o que separa um bom texto de um texto de 200 pontos.